Com um sorriso que não alcançava os olhos, a mulher ergueu a taça de champanhe. As luzes da árvore de Natal brilhavam, refletindo no cristal. Mas o calor da celebração não chegava até ela. Ao redor da mesa farta, a família ria, contando histórias e brindando ao ano que estava por vir. Ela, no entanto, sentia o peso das palavras recentes do marido. Uma humilhação que ainda queimava por dentro, disfarçada por uma pose de felicidade perfeita. Era um teatro, e ela era a atriz principal, interpretando o papel da esposa contente. Poucas horas antes, em um momento casual, o marido havia soltado a frase com um tom desdenhoso que a fez gelar. Sua felicidade é uma invenção conveniente para as fotos de Natal, ele disse, como se estivesse comentando o tempo. Ninguém mais ouviu, claro. Apenas ela. Aquelas palavras perfuraram a fachada que a mulher tentava manter, expondo a ferida aberta de um relacionamento que há muito tempo havia perdido o brilho. Ela se sentiu pequena, invisível, reduzida a um adereço em sua própria vida. Naquele instante, a mulher não disse nada, apenas apertou a taça na mão, sentindo a borda de vidro pressionar seus dedos. O silêncio dela, porém, era mais eloquente que qualquer grito, mais poderoso que qualquer discussão. Não havia lágrimas, nem raiva visível. Havia uma quietude profunda, uma calma que anunciava o fim de uma era. Enquanto ele falava sobre o Peru e as piadas do tio, ela estava em outro lugar, em uma encruzilhada silenciosa, tomando uma decisão. A quietude dela, que o marido tanto desprezava, seria a tempestade que o atingiria em breve. Ele não sabia o que havia despertado. Ele não podia imaginar que, por trás daquele sorriso forçado para as câmeras, uma revolução estava começando. A mulher o olhou, um brilho diferente nos olhos, uma faísca de determinação que ninguém na mesa percebeu. Ninguém viu a resolução florescer por trás daquela máscara de alegria. Ela brindou de volta, um brinde silencioso ao seu próprio renascimento, enquanto todos celebravam a falsa harmonia. Ela estava ali, presente, mas já havia partido. A contagem regressiva para o Réveillon não era apenas para o Ano Novo, mas para a sua libertação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A mulher recordava-se de como tudo havia chegado àquele Natal de aparências. A vida dela era uma dança diária entre o trabalho em casa e o cuidado com os filhos, em um bairro tranquilo que, à primeira vista, parecia um refúgio. Contudo, essa tranquilidade vinha acompanhada de uma pressão invisível. A expectativa social de manter a imagem de um casamento perfeito. A família dela, embora amorosa e bem-intencionada, sempre valorizou a fachada. A ideia de que um lar feliz era um lar sem problemas aparentes. Para a mulher, isso significava engolir muitos sapos e silenciar sua própria voz em nome da harmonia. As tensões se acumulavam há anos, pequenos incidentes que, somados, formavam uma montanha de ressentimento. O marido tinha o hábito irritante de desvalorizar suas opiniões em público, transformando suas contribuições em piadas, ou pior, ignorando-as completamente como se não tivessem importância. Ela lembrava-se, com clareza dolorosa, de um jantar com amigos, onde ela tentou compartilhar uma ideia de negócio que estava desenvolvendo. E ele a interrompeu com um comentário sarcástico sobre brincadeiras de mulher. Ninguém riu, mas a humilhação foi palpável. Não eram apenas as palavras. Ele tinha o dom de ignorar suas conquistas, por menores que fossem. Quando ela finalmente conseguiu terminar um curso online que vinha adiando há anos, ele mal levantou os olhos do celular, resmungando um bom para você, sem qualquer emoção. Era como se a felicidade ou o sucesso dela fossem uma ameaça à sua própria grandiosidade. E as piadas sobre seus sentimentos? Ah, essas eram as piores.
Qualquer demonstração de vulnerabilidade se tornava material para suas tiradas cruéis, como se sentir fosse um defeito a ser ridicularizado. Ele também tinha o hábito de deixá-la sozinha em eventos importantes. A festa de aniversário da filha mais nova, por exemplo, onde ele apareceu apenas para cortar o bolo e logo depois se retirou para resolver um problema urgente no trabalho, deixando a mulher a explicar sua ausência aos convidados. Ou as decisões financeiras unilaterais, que eram um capítulo à parte. Ele simplesmente decidia vender ou comprar algo significativo sem consultá-la, apresentando o fato consumado como se fosse um presente ou uma inevitabilidade. Ela se lembrava de quando ele comprou um carro novo, um modelo esportivo que ela detestava, sem sequer discutir a necessidade ou o impacto no orçamento familiar. "É para nós, querida", ele disse, mas ela sabia que era para ele, para sua imagem. Essas atitudes, pequenas rachaduras emocionais, corroíam a relação dia após dia. Ele esquecia datas importantes, como o aniversário de casamento ou o dia em que se conheceram. Não era apenas a memória, mas a falta de consideração que doía. Em momentos de fragilidade, quando ela precisava de apoio, ele estava sempre ausente, física ou emocionalmente. Uma vez, quando ela estava doente e precisava de ajuda com as crianças, ele preferiu ir jogar golfe com os amigos, dizendo que ela precisava aprender a se virar. E a constante crítica velada sobre sua aparência ou escolhas de vida. "Você deveria se arrumar mais." Ou, "Por que você não faz aquele regime?" Eram frases comuns. Ela sentia-se invisível e desconsiderada, como se não fosse digna de sua atenção ou respeito. A mulher acumulava mágoas não expressas, guardando cada ferida em um canto silencioso de sua alma. Ela tentava conversar, expressar o que sentia, mas ele sempre desviava, minimizava ou transformava a conversa em uma discussão onde ela era a culpada. Era exaustivo. Com o tempo, ela parou de tentar. O silêncio se tornou seu refúgio, sua armadura. Ela sorria, acenava, mas por dentro uma muralha estava sendo construída, tijolo por tijolo. A mulher sentia que estava vivendo a vida de outra pessoa, uma personagem que ele havia criado para ela. Aquele Natal, com o marido zombando de sua felicidade inventada, foi a gota d'água. Aquela noite não seria apenas mais uma farsa. Seria o ponto de virada, a linha que ela não permitiria que fosse cruzada novamente. Ela estava cansada de ser invisível. Ela estava pronta para ser vista. Na véspera do Réveillon, o ar na casa familiar estava carregado de uma expectativa diferente daquela do Natal. Não era a alegria forçada, mas uma tensão quase elétrica que só a mulher parecia sentir. Ela estava arrumando as coisas para a festa que teriam dali a poucas horas, enquanto o marido estava no escritório, supostamente resolvendo uns e-mails de trabalho. A mulher, no entanto, sentia um pressentimento, uma intuição que vinha crescendo desde o Natal, quando a decisão silenciosa de que as coisas precisavam mudar se instalou em seu coração. Foi então que o celular dele tocou, e ele o deixou sobre a mesa da sala por um segundo que mudaria tudo. Uma notificação de mensagem apareceu na tela, e a curiosidade, misturada com uma pontada de ansiedade, fez a mulher pegar o aparelho. O nome da remetente era desconhecido, mas a mensagem curta e direta dizia: "Mal posso esperar para te ver hoje à noite, meu amor. O ano novo promete ser nosso." Não houve choque, não houve gritos, apenas uma confirmação fria e amarga de algo que ela já suspeitava há muito tempo. Aquele pedaço de texto era a prova material da infidelidade do marido, o martelo final na fachada de sua felicidade inventada. Ela deslizou a tela e encontrou mais mensagens, conversas inteiras que detalhavam encontros, promessas e um desprezo ainda maior por ela do que o que ele demonstrava em casa. A mulher sentiu um alívio paradoxal.
Não era a dor da descoberta que dominava, mas a libertação de finalmente ter a verdade em suas mãos. A farsa não era apenas para a família, era para ela mesma. A festa de Réveillon começou. A casa estava cheia de amigos e da família, todos rindo, brindando e fazendo planos para o ano novo. O marido, alheio à bomba-relógio que a mulher segurava, circulava entre os convidados, com seu sorriso charmoso e suas piadas habituais. Ele tentou beijá-la algumas vezes, mas ela se esquivava com desculpas esfarrapadas, o coração batendo forte, não de medo, mas de determinação. À medida que a contagem regressiva se aproximava, a euforia crescia. 10, 9, 8... As vozes se uniam em coro, os olhares fixos no relógio ou na televisão. 7, 6, 5... A mulher pegou o celular do marido que ela havia guardado e o seu próprio. 4, 3, 2... O marido se virou para ela, os braços abertos para o beijo tradicional da virada. 1. Feliz Ano Novo! Gritaram todos. Mas antes que ele pudesse beijá-la, a mulher ergueu o celular do marido para que todos vissem a tela. Não haverá beijo de Ano Novo para nós, disse ela, a voz firme, cortando o barulho das comemorações. E não haverá mais nós. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, abafando os últimos fogos de artifício lá fora. As pessoas se entreolhavam, confusas. O que você está dizendo? Perguntou o marido com um sorriso amarelo e forçado, tentando minimizar a situação. Ele tentou pegar o celular, mas a mulher o afastou. Estou dizendo que nosso casamento acabou, ela continuou, mostrando as mensagens para todos que estavam por perto. Essas mensagens são a prova da sua traição. A sua felicidade inventada não era só para as fotos de Natal, era uma mentira para mim e para todos aqui. A verdade explodiu no meio da festa. O marido, pego de surpresa, tentou argumentar, culpá-la, mas as palavras dele se perderam no burburinho que se formou. A família e os amigos se dividiram entre o choque e o apoio silencioso. Alguns se afastaram, desconfortáveis, enquanto outros se aproximaram da mulher, os olhos cheios de compreensão. A festa silenciou. A farsa que era o relacionamento deles desmoronou em segundos. A mulher, inicialmente abalada pela reação de todos, sentiu um alívio imenso, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Ela iniciou o processo de divórcio nos dias seguintes, buscando apoio psicológico para si e para os filhos. Reconstruir a vida não seria fácil, mas ela estava determinada a priorizar sua própria saúde mental e a busca por uma felicidade genuína, não por uma fachada. O marido, por sua vez, enfrentou as consequências sociais de seus atos, sua reputação manchada pela verdade exposta. O Natal foi a encenação, mas o Réveillon foi a sua libertação.